mais uma aula de gestão de projetos. Tá? Hoje nós vamos falar sobre o gerenciamento das comunicações do projeto. Assim como qualquer área da empresa, a comunicação, o processo de comunicação, ele é muito importante, ele é essencial para o sucesso dos novos produtos, das inovações, dos novos serviços e os novos processos que são gerados aí para atender os clientes, a exigência dos clientes do mercado. Tá? Independente da área que você atue, recursos humanos, marketing, logística, a própria engenharia, psicologia, é importante que a gente saiba se comunicar de uma maneira eficiente, de uma maneira assertiva, de uma maneira empática, muitas das vezes, para que a gente possa entender as reais necessidades que os nossos projetos vão atender aí no cliente. Tá? Então, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre a temática, né, que é a parte de comunicação, falar sobre a comunicação e a cultura humana, por que é importante que a gente que a gente desenvolva, né, estude esses conceitos, né, falar um pouquinho sobre o conceito de comunicação, o planejamento das comunicações em projetos, né, falar um pouquinho dos objetivos, falar sobre a comunicação eficaz e eficiente, informações a serem comunicadas, os métodos e as formas para a gente poder se comunicar dentro do ambiente de projetos e também falar do produto do planejamento, né, que é o plano de gerenciamento das comunicações. Vamos falar um pouquinho também sobre o gerenciamento das partes interessadas, né, que são os nossos stakeholders e como eles se classificam também e como que a gente pode controlar e conhecer algumas ferramentas para que a gente possa engajar através da comunicação mais as nossas partes interessadas envolvidas no projeto. Tá? Bom, falando um pouquinho sobre o panorama de projetos do mercado, a Highway ela lançou, justamente para poder otimizar essa comunicação, tanto em ambiente de projetos também quanto a parte de operações das empresas, ela lançou uma nova marca, né, com o Wi-Fi 6, né, que é para comercialização em massa global. Essa tecnologia ela visa prover maior capacidade de fluxo de informação ao redor do mundo, entre as empresas, dentro da cadeia de suprimentos, a comunicação do mercado entre clientes e empresas. Então é uma plataforma, na verdade assim, é uma linha de transmissão mais robusta para que possa se atender às novas exigências de mercado também e envolvendo as novas tecnologias, principalmente as advindas da indústria 4.0, tais como a realidade aumentada, realidade virtual, toda a parte também de Big Data. Então são linhas de transmissões bem mais robustas para que as empresas possam ser mais competitivas. Tá? Então a Highway está inovando aí nessa parte de troca de informação entre as empresas. Tá? Bom, o Philip Kotler, ele falando um pouquinho da parte de comunicação na área de marketing, ele já vem promovendo aí, né, conceitos, provendo conceitos para a área acadêmica também, para a parte empresarial, com relação à importância da comunicação da área de marketing para entendimento das necessidades dos clientes. Então, ele fala que o marketing está se tornando mais uma batalha baseada em informações do que uma batalha no poder de vendas. Então, assim, a empresa que tem informação mais atualizada, que vem do mercado e dos seus clientes, com certeza ela se destaca e sai na frente para poder inovar em produtos e atender as necessidades dos clientes. Tá? E com isso nós precisamos promover processos de comunicação que sejam o mais eficientes possíveis. Tá? É importante ressaltar também que ele classifica que se você criar um caso de amor com seus clientes, eles próprios farão a sua publicidade. Mais uma vez aqui nas entrelinhas está colocado aí o processo de comunicação. Então a gente precisa entender o que o nosso cliente precisa, necessita entender o que os nossos clientes estão buscando dentro dos produtos e serviços para que eles possam ser atendidos e a partir disso fazer a nossa publicidade, se comunicar com outros clientes para poder trazer clientes para a empresa. Está falando aqui também que empresas de sucesso são empresas que aprendem, elas obtêm feedback do mercado, se comunicam com o mercado, né, obtêm o retorno, a resposta do mercado e efetuam melhoria de desempenho nos seus processos. Então é importante que o processo comunicativo com o mercado é de extrema importância para o sucesso da empresa. Nós temos também o Balu, que é uma grande referência que nós temos dentro da logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. Ele fala que a logística empresarial é um campo que utiliza a comunicação para a gestão integrada. Então, assim, a gente não tem como ter uma operação logística eficiente se a gente não se comunica de uma maneira eficiente.
tá? Então é ideal que a todo momento a gente se comunique com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, com os nossos prestadores de serviços, com as operações de transporte, armazenagem. Então a comunicação é essencial para que a logística ela esteja integrada às necessidades dos clientes e atendendo com produtos e serviços aí que eles buscam, tá? A escolha de uma boa estratégia de logística exige o emprego da comunicação na gestão da cadeia de suprimentos, tá? Mais uma vez, a comunicação ao longo de toda a cadeia de suprimentos entre todas as empresas é essencial para que a gente possa ter operações eficientes e traçar estratégias que atendam às necessidades do que o cliente está buscando no mercado, tá? Bom, o Peter Drucker, que é uma das maiores referências, é o pai da administração, é um dos maiores gurus que nós temos na área, ele diz que, dentro dessa obra dele, que 60% dos problemas administrativos resultam da ineficácia da comunicação. Então, assim, 60% dos problemas, pessoal. Nós teremos outras estatísticas aqui também. Nós vimos em outras áreas também, outras aulas, que fica por volta até mais que 60%, 65%. Tem algumas pesquisas que apontam que até 70% dos problemas são gerados por falhas da comunicação. Então, é muito importante que a gente estude a comunicação e estruture ferramentas para que a gente possa ter operações e gerenciamento de projetos mais eficientes. Tá? E qual que é a necessidade disso nas empresas, né? Melhorar a eficiência da comunicação, isso é muito importante, porque a gente se faça entender, se comunique de uma maneira assertiva. Eficácia na comunicação, então se fazer entender logo da primeira vez, sem entrelinhas, vamos dizer assim, tanto interna quanto externamente nas empresas. Então, a maneira como eu me comunico internamente com os meus colaboradores, tá? Que o colaborador aqui entenda como os primeiros clientes da empresa, tá? Então, se eu não agrado o meu colaborador, dificilmente eu vou conseguir agradar o meu cliente que é externo. E a parte externa, que são os clientes, consumidores, né, que fazem contato com a minha empresa. Tá? Existem falhas na comunicação que geram desmotivação dos colaboradores, principalmente o não entendimento das metas e objetivos, os valores, a visão, a cultura da empresa desmotiva os colaboradores. Nós precisamos entender os colaboradores para que a gente possa desenvolver as nossas estratégias. Isso vai gerar perda de clientes e também vai sujar a imagem da empresa no mercado. Tá? As empresas precisam realizar a manutenção dos processos comunicativos, então eu preciso estar revendo a todo momento esse processo de comunicação que eu tenho dentro da minha empresa para que eu possa não somente manter as operações eficientes com o atendimento do meu cliente, como também, que é o foco do nosso trabalho aqui, da nossa aula, é desenvolver projetos comunicativos que sejam eficientes dentro do ambiente de projetos. Tá? Bom, a comunicação e a cultura humana, né, apesar de haver semelhanças culturais entre, por exemplo, aqui no exemplo Brasil e Portugal, existem especificidades no modo de ser ou se comunicar entre os povos. Tá? E isso pode gerar e causar alguns choques culturais no modo de vida e mentalidades diferentes. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui. O português, quando chegou aqui no Brasil, encontrou os índios, né, com a maneira de se comportar, a maneira com que levava a vida. Então, a comunicação no primeiro momento foi bastante assustadora, porque são culturas diferentes. Então, você pode ver aqui o português totalmente vestido, aqui o índio totalmente nu, né, praticamente. Então, isso gera certos choques culturais com relação à comunicação, né. Nós temos também dentro da cultura, né, da cultura escocesa, em que a vestimenta dele conta com kilt, né, que é o tipo de saia que eles utilizam lá, e isso gera má interpretação e falhas na comunicação com relação ao uso de banheiro feminino e masculino. Tá? Nós temos aqui também outro choque cultural, né, que é a maneira de se vestir também dos países muçulmanos. O público feminino se veste de uma determinada forma característica com o uso de burcas, e no país ocidental nós temos o uso de vestidos curtos, né? Então isso também gera também choques culturais na parte de comunicação. Temos também na Índia, em que a vaca ela é considerada um animal sagrado, onde não se utiliza ela para poder se alimentar. Então isso também gera também impactos culturais bastante significativos aí na cultura, tá? E nós temos também países muçulmanos também, em que o arroto ele é utilizado como uma maneira de se comunicar de uma maneira
que agrade, né, o tipo de alimento que foi ingerido ali, e é uma maneira de agradecer o arroto, tá? Se você não arrota, realmente é um insulto. Aqui em países ocidentais já é visto como uma falta de respeito, tá? Então são a comunicação envolvida em diversas culturas do mundo, né? Aqui alguns exemplos, e a gente precisa compreender essas especificidades culturais para que a gente possa respeitá-las, tá? E a comunicação humana, pessoal, somente como conceito aí, ela é um processo de interação social, né, através de símbolos, mensagens, que fazem parte da atividade humana desde os primórdios, tá? É uma atividade inerente à natureza humana e implica na interação e a posição comum de mensagens, significados, através de diversos canais e meios para influir de alguma forma o comportamento de outros e na organização e desenvolvimento de sistemas sociais. Então, tanto na empresa quanto também na vida social, nós temos envolvidos aí o processo de comunicação e ela é essencial para desenvolvimento dos processos e os projetos nas empresas, tá? Bom, aqui nós temos que o planejamento da comunicação em projetos, né, como conceito, envolve todo o trabalho necessário para assegurar que as informações do projeto sejam geradas, né, geração das informações, a coleta, sejam coletadas, sejam distribuídas, armazenadas, recuperadas, se for a necessidade, e organizadas de maneira apropriada para a gestão do projeto, tá? Então, todas as informações que vão fluir dentro desse projeto, eu preciso gerá-las, coletá-las, distribuí-las, armazená-las de uma maneira eficiente para que eu possa tornar o meu projeto mais atraente e competitivo para o meu cliente, tá? Aqui mais algumas estatísticas, né? Que das principais habilidades necessárias, né, e valorizadas para gerenciar projetos nas organizações. A comunicação ela representa 61% aí das habilidades necessárias para poder se gerenciar projetos. Então, se você não se comunica bem, você não consegue gerenciar o projeto de uma maneira eficaz, não consegue ter competência para poder gerenciar um projeto. Então, é muito importante que a gente saiba se comunicar. Uma das principais deficiências, como nós vimos, né, dos gerentes de projetos nas organizações, às vezes ele é promovido, o profissional é promovido a gerenciar o projeto, porém eles apresentam 44% aí de deficiência para se comunicar. Então é uma área bastante crítica e bastante carente de maneiras eficientes de se comunicar para poder gerenciar projetos, tá? Bom, alguns objetivos do planejamento da comunicação, tá? Planejar os meios de comunicação, então quais ferramentas eu vou utilizar para poder me comunicar, principalmente com o cliente e também com a minha equipe de projetos. Assegurar informação confiável e todos os envolvidos, aqui envolve muito o negócio da fake news, também e informações e dados que não são reais, não são de confiança. Então é importante que a gente faça uma seleção muito assertiva, passe por um crivo nessas informações para que a gente possa comunicá-los aos clientes. Manter o cliente informado sobre o andamento do projeto, isso é muito importante, para que a gente possa dosar a expectativa desse cliente, para poder não ter surpresas. E nós temos que buscar responder aos seguintes questionamentos, né, dentro do gerenciamento de projetos, né? Quais informações são realmente necessárias para a gestão do projeto? Quais tipos de informações eu preciso tratar para poder passar tanto para a minha equipe quanto para os meus clientes? Qual o momento correto de distribuir essas informações, né? Devido ao volume de informações que nós temos, é importante que a gente determine o momento exato de distribuir determinada informação, tanto entre a equipe quanto também ao nosso cliente. A quem deve ser destinada cada tipo de informação? Então, temos alto volume de informação, alto volume de dados e alto volume também de pessoas que participam e acessam essas informações. Então a gente precisa organizar a cada pessoa que precisa receber essas informações. E de que maneira determinadas informações devem ser comunicadas. Então, como que eu vou fazer isso, né? Quais ferramentas, se eu vou fazer reunião, se isso pode ser somente eletrônico. Então eu preciso determinar a forma, né, a maneira como eu vou comunicar essas informações, tá? Bom, alguns princípios da comunicação eficaz, tá? Falando um pouquinho da eficácia da informação na comunicação de projetos. O que envolve, tá? As informações devem ser fornecidas no formato correto. Isso é uma característica de eficácia
na comunicação em projetos. As informações devem ser fornecidas no momento correto, tá? Então a gente precisa organizar isso em determinados períodos, tá? E por último, nós temos que as informações devem ser fornecidas com o impacto necessário, com o objetivo de gerar correção nos processos que precisam ser ajustados, tá? Então eu preciso passar essa informação de uma maneira que gere impacto nas pessoas que estão recebendo essa informação. Por exemplo, se for correção, por exemplo, de uma postura de um determinado colaborador dentro do projeto, eu preciso me comunicar de uma maneira que gere impacto nesse colaborador para que ele possa entender a gravidade do comportamento dele ou então das atividades com que ele vem desempenhando, o famoso feedback, tá? Para poder corrigir o processo. Tá? Então são exemplos aí de eficácia na comunicação. Uma outra característica, um outro princípio na comunicação dentro de projetos é a eficiência na comunicação, tá? Em projetos que vai operar somente com as informações necessárias, nada mais que isso. Como a gente comentou, devido ao alto volume que nós temos de informação dentro do gerenciamento de projetos, a gente precisa comunicar somente o que é necessário. Excesso de e-mails, excesso de informação, relatórios com informações bastante poluídas, apresentações que têm uma quantidade elevada de informações e dados, são muito poluídos, vai dificultar a minha comunicação eficiente dentro da gestão de projetos. Tá? Bom, e quais informações que a gente precisa comunicar dentro de projetos? Uma delas é o plano de gerenciamento de projetos, que é um produto do planejamento, né? Como que a gente vai gerenciar essas comunicações dentro do projeto. O histórico das lições aprendidas, então tudo que deu errado no projeto eu preciso comunicar de alguma maneira, principalmente para a minha equipe, que é da operação de gestão de projetos, para que a gente possa aprender com os erros que foram cometidos. Relatórios de status do projeto, então os relatórios, né, de como que está andando o projeto com relação a prazo, a qualidade, os custos, principalmente para o nosso cliente. Relatórios de performance do projeto, isso aqui principalmente para a equipe, né, quanto que a gente está sendo eficiente, com a utilização de recursos, como que a gente está utilizando o nosso tempo, como que a gente está gerenciando o nosso cronograma. O mapeamento das mudanças realizadas, então a gente precisa deixar isso registrado, do que mudou, principalmente com relação a escopo, com relação à qualidade do projeto, a parte de requisitos do produto e do projeto, tá? Requisitos que são essenciais aí, são características que são essenciais para a gente poder prover aí o nível de volume de informações também e de recursos para que a gente possa desenvolver as atividades. E levantamento dos riscos mapeados e os ocorridos. Tá? Então a gente precisa deixar claro isso, quais os riscos que estão mapeados, que são ameaças para o nosso projeto, e também os que ocorreram de fato, para que a gente possa deixar isso mapeado, estruturado, para que a gente possa estar atento a esse tipo de ocorrência. Tá? Bom, alguns métodos e formas de se comunicar em projetos, pessoal. Existem várias, mas aqui eu coloquei as principais. Reuniões de projeto, que é o que a gente geralmente pratica, principalmente com os nossos clientes, com as equipes, para a gente poder delegar as atividades, poder fazer o gerenciamento das atividades, dos recursos, do tempo, da qualidade. Nós temos também o famoso e-mail, né, que é a maneira eletrônica mais utilizada aí dentro do gerenciamento de projetos. Nós temos outras ferramentas eletrônicas também, tais como o WhatsApp, o próprio também de mensagens instantâneas, né, que também acaba substituindo bastante aí o e-mail, mas o e-mail é bastante interessante o uso dele justamente para poder documentar processos, tá? E coletar aprovações. Nós temos ferramentas de colaboração, um exemplo disso é o Google Drive, né, que nós utilizamos com bastante frequência aí para que a gente possa trabalhar de uma maneira compartilhada e colaborativa com relação às informações que a gente está coletando para o nosso projeto. E nós temos também ferramentas eletrônicas de gestão de projetos. Existem várias, tá? Aqui como exemplo eu estou dando o Monday, né? Mas tem o Trello, tem o Canvas, tem o próprio Gunter, né? Que nós utilizamos também, e diversos outros aí que são ferramentas eletrônicas específicas para gestão de projetos, tá? O MS Project também, que é bastante conhecido, o Open Project também. Então existem diversas ferramentas aí, bastando o gestor de projetos e também a equipe escolher o que melhor atende às necessidades.
E nós temos também, principalmente quando a gente trabalha com equipes que estão espalhadas pelo território e também pelo mundo, a videoconferência, né? Que nós conseguimos aí ter contato com profissionais da área de projetos de uma maneira colaborativa e em tempo real. Tá? Então existem diversos projetos de desenvolvimento de novos produtos que as equipes nunca tiveram contato pessoal, físico ali ao mesmo tempo, só se conhece por videoconferência ou então por meios eletrônicos. Então existe também esse tipo de forma de se comunicar no ambiente de projetos. Tá? Bom, o plano de gerenciamento, das comunicações em projetos vai contemplar principalmente a descrição da informação a ser comunicada. Então, o que eu vou comunicar, se é um relatório de desempenho de custos, se é um relatório de gerenciamento do tempo, se é um relatório dos riscos que envolvem o meu projeto, das aquisições do meu projeto, de contatos com fornecedores e qual vai descrever a informação a ser comunicada. Eu preciso ter isso estruturado, ter isso documentado sobre as informações que eu vou comunicar. O objetivo, o motivo da distribuição dessa informação. Por que é importante eu estar distribuindo essa informação? Por exemplo, a informação do cronograma para o meu cliente, para as equipes. Qual que é o objetivo? Qual que é o motivo que vai levar eu distribuir essa informação de cronograma? Provavelmente para poder gerenciar o tempo, para que as equipes possam se organizar. Tá? Pessoa responsável pelo envio da informação. É muito importante que a gente delegue as pessoas. Falar, analista de projetos 1, você é responsável por mandar diariamente o status do gerenciamento da qualidade, dos recursos que estão sendo utilizados. Então, nomear uma pessoa para poder enviar essas informações. Pessoas que devem receber essas informações. Então, é importante que a gente identifique quem vai receber determinada informação e por quê. Tá? Então, por exemplo, o cliente geralmente está muito preocupado com prazo, então informações de prazo vão ser endereçadas para o cliente. Informações de custos, também é importante algum stakeholder receber essa informação. Então, a gente precisa determinar quais pessoas vão receber essas informações, para que a gente possa destinar corretamente devido ao volume de informações. Tá? O formato da informação, como que a gente vai mandar isso? Vai ser uma planilha? Vai ser um Word? Vai ser uma apresentação? Vai ser um arquivo XML? Que muitos ERPs das empresas recebem esse tipo de informação nesse tipo de formato. Tá? Meios de comunicação. Como que a gente vai... o que a gente vai utilizar para poder se comunicar? Vai ser um e-mail? Vai ser uma reunião, que a gente comentou agora há pouco, né? Vai ser uma videoconferência? Como que a gente vai fazer a comunicação dentro do projeto? A frequência de envio, que a gente comentou também, né? Vai ser diário, vai ser semanal, vai ser quinzenal, vai ser mensal o envio dessas informações. Então a gente precisa se organizar dessa forma. Então o plano de gerenciamento das comunicações precisa contemplar todos esses pilares que a gente está comentando aqui. Tá? Bom, o gerenciamento das partes interessadas, os stakeholders. Dentro de comunicação é importante que a gente tenha o gerenciamento correto dessas partes interessadas. Por quê? Porque cada stakeholder tem uma característica específica dentro de um projeto. Precisa de determinadas informações. Tá? E o que vai gerenciar? Qual que é a importância? Né? Consiste em documentar o engajamento das partes interessadas através da comunicação planejada. Então eu preciso classificar essas partes interessadas de acordo com o seu grau de importância e de envolvimento no projeto para que eu possa me comunicar de uma maneira eficiente. Tá? Vai ter que busca, né, planejar, gerenciar e controlar o fluxo de informação entre os stakeholders. Tá? Então eu preciso gerenciar isso de uma maneira eficiente, controlar esse fluxo para que esses stakeholders tenham as informações dos quais eles realmente precisam, tá? Para que eu possa endereçar corretamente as informações para essas partes interessadas. Deve-se identificar as partes interessadas, então esse é o primeiro passo, né? Depois da abertura do projeto, eu preciso saber quem são as minhas partes interessadas e as informações relevantes de cada uma dessas partes interessadas. Tá? Eu preciso classificar o poder, o interesse e a influência e o impacto de cada stakeholder no projeto. Então existem stakeholders que vão influenciar mais no projeto, outros que vão influenciar menos. E é importante que eu classifique essas partes interessadas, tá? Porque isso vai impactar no sucesso do meu projeto. E desenvolver estratégias para poder avaliar o engajamento comunicativo praticado no projeto. Então eu preciso
ter maneiras de me posicionar, traçar estratégias para que eu possa me comunicar de uma maneira eficiente com cada uma dessas partes interessadas. Tá? E vou estabelecer critérios e também um plano de ação para a melhoria do engajamento comunicativo no projeto. Então, eu vou desenvolver melhorias para que eu possa me comunicar de uma maneira mais eficiente com essas partes interessadas do projeto. Tá? E por último, não menos importante, estruturar meios de retratar resultados, informações, dados e também desempenho de como que está indo o meu projeto para que esses stakeholders estejam informados da maneira que eles precisam. Tá? Bom, é possível, é uma pergunta que eu faço para vocês, né? É possível priorizar todas as partes interessadas do projeto ao mesmo tempo? Né? Será que é possível fazer isso, dado que eu tenho diversos stakeholders, cada um com a sua característica, cada um atuando numa área diferente? Né? Dá para priorizar tudo ao mesmo tempo? Evidentemente que não. Né? Então eu preciso ter meios de classificar esses stakeholders para que eu possa me comunicar de uma maneira eficiente com cada uma dessas partes interessadas. Uma maneira que a gente tem de classificar isso é classificar essas partes interessadas num que a gente chama de um plano cartesiano, que é uma ferramenta que a gente possa classificar essas partes interessadas de uma maneira eficiente. Aqui nesse plano cartesiano, o que nós temos? Né? O nível de poder organizacional da parte interessada, do stakeholder, que vai do baixo até o alto, né? O alto nível. Nós temos também o nível de interesse no projeto. Tá? Então, às vezes, eu tenho uma parte interessada que ela tem um nível de interesse desde o nível baixo até o nível alto. Então, a gente vai classificar de acordo com esses níveis aqui. Né? E eu posso dividir em 4 partes esse plano cartesiano e classificar essas partes interessadas. Tá? Por exemplo, se eu tenho uma parte interessada, vamos pegar aqui um exemplo, um diretor, por exemplo, um diretor, um gerente, né, um gerente que seja aí, que ele tenha alto nível de poder na organização, poder de decisão e também alto nível de interesse no meu projeto. O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que tratar essa parte interessada? Com alto foco e assiduidade, tá? Porque ele tem alto interesse no meu projeto e também tem alto nível de poder na organização. Então eu preciso manter um contato constante com essa parte interessada, fornecendo informações, dados com relação ao desempenho do projeto, porque ele tem um alto nível de interesse, ele é interessado no meu projeto. Isso aí pode ser estratégico para a competitividade da empresa, então eu preciso manter contato com essa parte interessada. Porém, se eu tenho uma parte interessada que ela tem um alto nível de poder organizacional, porém ela tem baixo interesse no meu projeto, para ela não é tão interessante esse projeto que está sendo desenvolvido, o que eu preciso fazer? Eu preciso manter somente essa parte interessada satisfeita, com as informações que são mais básicas, com relação, às vezes, ao desempenho desse projeto, algumas informações que são mais básicas para poder manter somente ela satisfeita com as informações, tá? Através de relatórios, comunicação. E tenho também uma parte interessada que ela pode ter um nível alto de interesse no meu projeto, tá? Porém ela tem um poder organizacional baixo. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso manter somente informado, passar as informações também mais básicas. E existem também partes interessadas que são de baixo interesse, tá, no meu projeto e tem baixo poder organizacional. Então, eu posso gerenciar com esforço mínimo essa parte interessada, somente passando algumas informações mais básicas mesmo. O que mais preocupa realmente é quando eu tenho uma parte interessada, principalmente diretores estratégicos, presidente, que tem nível de interesse alto no projeto e também tem nível de poder organizacional para tomada de decisão também alto. Então, essa parte interessada eu preciso manter contato constante e me comunicar de uma maneira assertiva com ela. Tá bom? Bom, nós temos também como avaliar uma outra ferramenta bastante interessante, que é a matriz de avaliação de engajamento com relação à comunicação dos stakeholders, tá? Que é a matriz de avaliação de engajamento. Tá? Aqui nessa primeira coluna nós temos o stakeholder envolvido, já por pessoa, tá? O nível que ela está, né, com relação ao meu projeto, se ela está desinteressada, se ela é resistente ao meu projeto, se ela é neutra, se ela apoia o meu projeto ou se ela pode ser um líder do meu projeto. Tá? Então, se relacionando com as pessoas, nós vamos identificando o grau de interesse, o grau de resistência, porque os projetos eles geram desconforto no ambiente corporativo, pessoal. Então a gente tem que ter isso em mente, tá? E a gente precisa mapear
essas partes interessadas, de maneira que a gente possa traçar estratégias para que a gente possa ter menos resistência possível e até vir agregar valor para o nosso projeto, tá? Vamos avaliar aqui, nós listamos aqui os profissionais, né, no caso da empresa, o Juvenilson no caso. Ele atualmente ele é neutro com relação ao meu projeto, porém, por ele ter ele ter um bom desempenho dentro da empresa, eu posso desejar que ele seja um apoiador do meu projeto, que isso vai me ajudar, vai facilitar as coisas para que eu possa ter dados, informações para o meu projeto, tá? A Gertrudes, ela é totalmente desinteressada do meu projeto, porém pelo perfil profissional que ela apresenta, atuando na empresa, eu gostaria de tê-la como uma apoiadora do meu projeto, tá? É um perfil desejado, tá? Eu quero trazer para o meu projeto, tá? O Kleber aqui, ele já é resistente ao meu projeto, provavelmente porque esse projeto ele gera bastante impactos desconfortáveis na área dele, tá? Então ele é muito resistente ao meu projeto. Tem algumas convicções que faz com que ele acredite que o meu projeto não vai ajudar a área dele. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso traçar estratégias para que eu possa ter ele como apoiador do meu projeto. Então fazer reuniões com ele, prover informações, dados do projeto para que ele possa acompanhar o andamento do projeto, trazer benefícios, resultados benéficos para a área dele, para que ele possa se tornar, no futuro, um apoiador do meu projeto. A Berioska, aqui por último, ela é apoiador, porém, com o desempenho e a comunicação que eu tenho com ela, eu desejo que ela seja uma líder do meu projeto, ou então, não somente no atual, mas também em projetos futuros. Eu preciso desenvolver, trazer essa pessoa para a minha equipe, de maneira que ela seja líder de um projeto do qual eu gerencio, tá? Então essa é uma matriz de avaliação e classificação de engajamento dos stakeholders, pessoal. Uma dica também aqui agora, tá? É importante, pessoal, que vocês mantenham o sigilo dessa matriz, tá? Então é uma coisa que não é para ficar sendo divulgada. Você como gestor desse projeto, tenha isso daqui somente para que você possa mapear e às vezes uma pessoa de confiança da sua equipe de projetos, tá? Que é muito desconfortável às vezes divulgar uma informação dessa, por exemplo, igual o caso aqui do Kleber, entendeu? Que ele é resistente, né? Então ele não quer que isso seja divulgado, entendeu? Às vezes as pessoas elas agem nas entrelinhas, a gente precisa ter isso mapeado, mas a gente não pode ficar divulgando também porque isso gera um desconforto muito grande para todas as pessoas da organização, tá? É importante também, pessoal, a gente controlar esse engajamento, tá? E o controle de engajamento, que é uma maneira eficiente de se comunicar, consiste em gerenciar as necessidades das partes interessadas, tá? Como a gente viu ali, né? Levantar as expectativas, preocupações, os resultados do projeto. Então, quando a gente vai iniciar um projeto, é importante que a gente converse com as pessoas das outras áreas. Porque a gente sabe, como eu disse para vocês, os projetos eles são inovações, eles são mudanças, e mudança gera desconforto nas outras áreas. Então é importante que a gente colete essas informações com relação às expectativas, preocupações desses profissionais, tá? E os resultados esperados desse projeto. Então anote. É bom que a gente faça isso porque quando bem gerenciado, abre canais para colaboração, troca de informações relevantes, identificação de riscos para o projeto. Então, manter as pessoas perto desse projeto é importante. A gente se comunicar de uma maneira constante com essas pessoas e com as demais áreas é muito importante para que a gente possa ter o projeto e a comunicação mais engajada possível ao longo do projeto, tá? Bom, e aqui algumas ferramentas de engajamento, tá? O gerenciamento comunicativo das partes interessadas, né, deve gerenciar ativamente expectativas dos stakeholders, como eu disse para vocês, endereçando preocupações antes que se tornem problemas e esclarecendo informações. É importante também, principalmente quando envolve uma área fora do seu projeto, que a gente mantenha as informações e os dados disponíveis para essas áreas também, tá? Sob a expectativa de uma possível intervenção nessa área, que a gente informe esse gerente, informe esse supervisor sobre essas mudanças e impactos que vão ser gerados para que gere o menor desconforto possível. Então, conceda retorno à parte interessada, mesmo que seja negativo. Então, embora você tenha coletado ali a expectativa dessa parte interessada, mesmo que seja negativo, que não seja atendido a necessidade dela, passe um retorno, mesmo que negativo, para que a pessoa possa assim, que ela se sinta importante ali, né, no projeto. Embora não tenha sido acatada a necessidade dela ou então a expectativa dela, passe informação, mesmo que seja negativa, para que ela possa se sentir importante, tá?
Desenvolva relacionamento de confiança e contatos saudáveis com as áreas, que eu estava falando aqui para vocês. Então, mantenha contato com todos os gestores da área, você como gerente de projetos. Desenvolva habilidades gerenciais de apresentação, negociação e redação. Então, a todo momento, o gerente de projetos está apresentando, ele está justificando, ele está comunicando o que está acontecendo dentro do projeto para as pessoas. Então, é importante que a gente mantenha esse contato constante com as demais áreas. Tá? Mostre-se solícito às demandas geradas por atividades do projeto. Vamos supor que você fez uma mudança, esse projeto gerou uma mudança que gerou um impacto negativo numa área. Então, mostre-se solícito, procure ajudar a área que foi impactada, mesmo que positivo ou negativamente, com essa mudança, concedendo algum recurso, alguma ajuda que possa amenizar esses impactos negativos. Tá? Comunique-se de forma proativa com as áreas, antecipando a problemas. Então, verificou que vai acontecer algum problema, se antecipe, entre em contato com a área, com o gerente da área, sobre possíveis riscos que pode acontecer para a área dele, para que ele possa se preparar ou então realocar algum recurso, tá? E também você poder ajudar. E por último, e não menos importante, entenda a característica de cada área para se comunicar de forma correta, pessoal. Então, cada área tem uma determinada característica, cada empresa tem uma determinada característica, uma cultura diferente, como a gente viu no começo da nossa aula. Então, é importante que a gente entenda essas necessidades, essas características, para que a gente possa atender de uma forma eficiente essa área, tá? Principalmente com o nosso projeto. Tá bom? Bom, pessoal, aqui está um resumo da nossa aula sobre a importância, né, da comunicação, né, gerenciamento das comunicações na gestão de projetos, para que a gente possa ter mapeado todos os assuntos que permearam a nossa discussão aqui na aula. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, estou à disposição de vocês aí na plataforma, através de e-mail, através de outros meios de comunicação. Não fique com dúvida, entre em contato comigo. Espero que você tenha entendido toda a importância da comunicação no gerenciamento de projetos e vejo vocês na próxima aula. Um abraço e até mais.